A Guerra dos Mundos é uma das obras mais icônicas da ficção científica e completa 125 anos em 2023, rapaz. Além de ser uma obra muito importante, também deixou um legado fantástico para a ficção científica. E é sobre isso que eu quero falar. Vamos embora pro vídeo. O romance A Guerra dos Mundos foi publicado em 1898, obra do britânico H.G. Wells. A história fala sobre uma invasão marciana, rapaz. Os caras vieram aqui para conquistar tudo, aquela coisa toda. E toda a história é contada por um narrador sob seu ponto de vista. E além de contar os detalhes daquela invasão, da reação das pessoas, como elas reagiam, algumas mais egoístas, outras assim de um jeito meio esquisito também fez uma série de questionamentos sociais, políticos, econômicos e também questionou muito aquela questão imperialista da Inglaterra da época dele. Uma das coisas que H.G. Wells influenciou ou que foi importante na sua obra foi mostrar que alienígenas podem ter, sim, por que não, alguns aspectos muito comuns ao ser humano. E aqui sem magoar ninguém. Os alienígenas, os marcianos, vieram com uma guerra de conquista, dominar a Terra. Isso é que a nossa história já mostra ser uma coisa comum entre os países, entre nações, entre várias partes do mundo. Portanto, H.G. Wells trouxe esse aspecto para nós, assim como muitos povos exercem essa guerra de conquista em outros povos humanos, também podem vir de fora outros povos com a mesma intenção, sendo que a tecnologia, e aqui é um outro aspecto, a tecnologia desses alienígenas pode ser bem mais poderosa. Outra ideia apresentada por Wells é de que a ciência e a tecnologia também podem ter efeitos muito complicados sobre a humanidade, caso caiam nas mãos erradas. Nesse sentido, Wells foi um dos primeiros autores a explorar os perigos da tecnologia e a alertar sobre uma necessidade de uma regulação ou alguma coisa assim bastante cuidadosa sobre os resultados da ciência. Essa também foi uma grande preocupação de outro escritor bem mais adiante, Isaac Asimov. Ele, em toda a sua obra, teve uma grande preocupação com os usos da ciência. Ele falava muito nas questões da energia atômica, também falava na questão dos robôs, na inteligência artificial que ele chamava de cérebros positrônicos. Tanto é verdade que Isaac Asimov, preocupado com esses usos da ciência e de que havia um perigo das máquinas voltarem-se contra os humanos, que ele criou as 3 leis da robótica. Portanto, Isaac Asimov seguiu nos mesmos passos de H.G. Wells. Outra preocupação do H.G. Wells era a sua precisão científica. Ele se preocupava muito com isso, em criar cenários e situações realistas e plausíveis. Isso influenciou uma questão do gênero ali da ficção científica, que é a hard science fiction, ou seja, aquela ficção científica precisa e exata. A Guerra dos Mundos também influenciou outros escritores de ficção científica, e um dos casos mais notáveis é o de Arthur Clarke, que ficou tão inspirado pelo trabalho de H.G. Wells que chegou a escrever um ensaio falando sobre H.G. Wells e o romance científico. Arthur Clarke também se destacou por ser um daqueles escritores de hard science fiction, ou seja, aquela ficção científica exata. Entre as obras de Arthur Clarke estão 2001, Uma Odisseia no Espaço, de 1968, e Encontro com Rama, de 1972. Esse último traz uma forte influência de Wells, pois a história se passa entre 2077 e 2127, quando uma nave alienígena é descoberta e um grupo de cientistas e militares é enviado para investigar e explorar o artefato. O que nós podemos observar nessas obras é, em 2001 teve aquela exatidão, precisão científica, e em Encontro com Rama houve uma série de questionamentos filosóficos, culturais, sobre o uso da tecnologia. Muitas coisas, como nós já dissemos, H.G. Wells também abordava. Outro autor influenciado por Wells foi Ray Bradbury, que disse claramente, abertamente, que foi influenciado por A Guerra dos Mundos e que essa obra foi de uma experiência transformadora para ele. Entre as principais obras de Ray Bradbury estão a distópica Fahrenheit 451, de 1953, e Crônicas Marcianas, de 1950. Nessa última obra, a história fala sobre uma colonização de Marte por humanos que tem ali alguns problemas com os nativos de Marte.
A Guerra dos Mundos de H.G. Wells influenciou muitos outros autores de ficção científica, não apenas esses. E se você também gosta desse tipo de conteúdo, ficção científica, você gosta de comentários sobre filmes e livros de ficção científica, também de vários gêneros, e se não é inscrito aqui no nosso canal, então aproveite, já se inscreva e acione as notificações para o YouTube te avisar quando a gente subir um conteúdo novo. No final desse vídeo, já deixa o teu like, teu joinha, também deixa o teu comentário. Agora vamos seguir com o legado de A Guerra dos Mundos de H.G. Wells. A obra de Wells também influenciou outros filmes de ficção científica. Um deles é O Dia em que a Terra Parou, o filme de 1951 e de 2008, esse estrelado pelo ator Kenny Reeves. O filme é baseado no conto Farewell to the Master, que foi publicado na revista Sold in Science Fiction de outubro de 1940. Sobre essa obra, eu tenho aqui no canal um vídeo onde eu falo em detalhes sobre o conto e também sobre as suas adaptações. Vou deixar depois aqui na descrição um link para você assistir a esse vídeo. Outro filme que teve uma certa influência de A Guerra dos Mundos, dá para se dizer que foi Independence Day, o filme de 1996. Dá para questionar algumas coisinhas ali naquele filme, rapaz, que foi uma coisa meio esquisita, mas tudo bem. Lá aqueles super-heróis lá de cima, aquela coisa toda. Mas é um filme que trouxe sim uma influência, uma ideia de uma invasão alienígena à Terra. Teve também outras adaptações para outras mídias, como por exemplo o rádio. Teve aquele caso lá de 1938 nos Estados Unidos, aquela adaptação dirigida pelo Orson Welles. E essa mesma adaptação para rádio aconteceu em outras rádios em outros países. Como, por exemplo, aqui no Brasil, em 1971, num período complicado, rapaz, aquilo deu ruim pra caramba. O tempo que os milicos estavam ali meio acesos, meio ligados nas coisas, né? Os caras não gostaram muito daquela adaptação, porque aquilo ali criou um tumulto danado, rapaz. Outra mídia foram as histórias em quadrinhos. Uma que ficou bem conhecida é daquela série Elseworlds, de 1998, que tem Superman e a Guerra dos Mundos, onde foi ambientada a invasão marciana em 1938, o mesmo ano em que surgiu a HQ que deu a origem do Superman. Não dá para deixar de fora os dois filmes A Guerra dos Mundos, o de 1953 e o de 2005, esse protagonizado pelo Tom Cruise e dirigido pelo Spielberg. Só que lá no primeiro filme não teve o astro ou os astros do romance do H.G. Wells, que foram os Tripods. Foram umas navezinhas ali meio esquisitinhas, parecido com os disquinhos voadores. Inclusive, o responsável pelos efeitos especiais disse que não tinha como botar os Tripods. Agora, eles apareceram lá no filme de 2005 e olha os bichos poderosos pra caramba, rapaz. Nesses dois filmes tem ali muito do legado do H.G. Wells, só que enquanto lá no romance o narrador traz uma série de debates, em cada um desses filmes traz algumas outras coisas. No filme de 53, por exemplo, fala ali dos aspectos da ciência, do militarismo, do comportamento humano, e no filme de 2005 já é um pai que está fazendo de tudo para sobreviver junto com seus filhos. Então ali envolve várias questões, também filosóficas, familiares, dentro desse filme, todos eles trazendo aquele legado da obra do H.G. Wells. Também tem outros dois filmes aqui de graça no YouTube, que são, vamos dizer assim, uma sequência, um legado de A Guerra dos Mundos do H.G. Wells. Um deles é A Guerra dos Mundos, A Segunda Onda 2. É um filme de baixo orçamento, muito ruim pra caramba, rapaz. Que ele busca ser assim, os marcianos vieram, agora nós vamos até Marte para levar a guerra até eles. É um filme que está de graça aqui no YouTube, você tem que configurar para ver as legendas em português. Vou deixar o link na descrição, mas já estou avisando, é muito ruim. O outro é A Guerra dos Mundos Goliath, que é uma animação que entra ali no estilo bem steampunk. É um filme muito bom. Eu fiz um vídeo sobre esse filme de animação e vou deixar também aqui na descrição um link para você assistir a esse vídeo e também assistir ao filme que está aqui no YouTube de graça. Você tem que configurar as legendas em português. Teve também algumas séries que foram inspiradas em A Guerra dos Mundos, como a série de televisão Vi, que rodou na TV entre 1983 e 1985 e contou a história de uma invasão alienígena na Terra. Alguns disseram que seria uma espécie de continuação de A Guerra dos Mundos.
Teve também outra série de TV entre 1988 e 1990, que buscou ser uma continuação do filme de 1953. A obra de Wells também inspirou outros filmes, só que do gênero de terror, onde também mistura ali com invasão alienígena. Alguns desses filmes são A Invasão dos Discos Voadores e Invasores de Corpos. Como eu disse, eles pegam aquela questãozinha toda ali da invasão alienígena, mas o gênero ele vai um pouquinho mais para o terror. Outra mídia foi a música. A banda Jeff Wayne, em 1978, lançou um álbum conceitual, War of the Worlds, onde eles contam essa história, o romance ali do H.G. Wells, em forma de música. Para completar a lista de obras que seguem o legado de A Guerra dos Mundos de H.G. Wells, temos que citar aqui também uma série muito legal, rapaz, muito bacana mesmo, que está lá na plataforma da Apple TV. Chama-se Invasion. E essa série, ela começou em outubro de 2021 e em 2023 finalmente está para chegar a segunda temporada. A série é formada por 5 arcos dramáticos de pessoas, famílias, grupos de amigos que estão observando e vivendo essa invasão alienígena que ainda não estão entendendo bem o que está acontecendo. Também tem um outro detalhe importante que surgiu no primeiro episódio. Ali a gente teve, assim, de relance alguma coisa alienígena que se parece com Tripod. Mas para o final da primeira temporada, a gente também vê alguns dos alienígenas. Não se sabe se são aqueles mesmos os mentores dessa invasão, mas eles, de alguma forma, eles têm algo parecido com os Tripods, que está lá na Guerra dos Mundos de H.G. Wells. Então, tem aqui também uma dica para você assistir. Uma série muito boa em 2023, Invasion, lá na plataforma da Apple. Essas são apenas algumas das obras que foram influenciadas, que tiveram o legado da Guerra dos Mundos de H.G. Wells. Tem muitas outras, rapaz, é uma infinidade de obras de diversas mídias. No cinema, então, nem se fala. Nas plataformas mais conhecidas, tem uma série de filmes que se fala em invasão à Terra por povos alienígenas. Daria aqui, acho que um vídeo de um dia só para falar sobre cada um desses filmes. Inclusive, eu vou tentar aqui trazer em outros vídeos uma análise sobre outros filmes que estão nessas plataformas mais conhecidas que tratam sobre invasão alienígena à Terra e que são, sim, inspiração, são legado da Guerra dos Mundos de H.G. Wells. E é isso aí, pessoal. Isso era o que tínhamos para dizer sobre o legado de A Guerra dos Mundos do H.G. Wells. Se você conhece algumas dessas obras que eu falei, comenta aqui, diz aqui para nós o que tu conhece, o que tu gosta, o que tu não gosta. Também, se você gostou desse vídeo, já deixa o teu like, teu joinha, rapaz. Dá uma força aqui para nós, que a gente está precisando de uma força danada de vocês aí. Se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreva e acione as notificações para o YouTube te avisar quando a gente subir um conteúdo novo. Porque agora, bem, agora a gente só se vê no próximo vídeo. Tchau!